Olá, sou o professor Cristiano de Língua Portuguesa da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus. Esta é uma aula para o 6º ano. Este material pertence ao Aprendizagem Conectada. Até agora vocês trabalharam com o gênero poema. Nós vimos as estruturas, as peculiaridades do poema e chegaram mesmo a escrever um poema em uma atividade. Agora, nós vamos para outro gênero bastante conhecido, é o apólogo e a fábula. Leiam essas questões. Nossa conversa agora é sobre o gênero narrativo apólogo, e aí ele traz umas questões sobre o apólogo. Vejam só. Você já leu um apólogo? Sabe o que é? O que diferencia o apólogo de uma fábula ou uma alegoria? Quais os elementos de um apólogo? Vocês encontram estas perguntas na página 11. Mais abaixo, então, vocês vão encontrar essa ilustração. Eles chamaram de texto 1. Aqui tem umas pequenas colocações sobre o apólogo. O que é o apólogo? O apólogo é uma narrativa que busca ilustrar lições de sabedoria ou ética através do uso de seres inanimados. Ou seja, ela usa a personificação. Personificação é uma figura de linguagem que utiliza objetos ou mesmo animais como se tivessem atributos humanos. Por exemplo, na personificação, um urso pode falar, conversar, expressar seus pensamentos. Aqui nós vemos então dois livros disputando uma luta com espadas. O texto que vem em seguida diz que o apólogo é um gênero alegórico. Você sabe muito bem o que é alegoria, em que os personagens e objetos e até partes de um corpo humano trazem um ensinamento de vida por meio de situações semelhantes às reais. É exatamente isso aqui, que são alegorias, ou seja, é um simulacro de uma situação parecida com o real. Por meio da utilização de exemplos, o apólogo tem o objetivo de refletir sobre conceitos humanos, viu? Por meio de uma historinha, ele reflete sobre conceitos humanos. Para quê, professor? Ora, ele visa modificá-los, se é que isso é possível, rumo a uma mudança paradigmática. Olha só que interessante essa palavra. Mudança paradigmática, tá? Quer dizer que naquele momento em diante vai ocorrer uma mudança bem radical. Tá? Eu acho que o apólogo não consegue fazer isso por si mesmo, mas o conceito é esse. Paradigmática de ordem moral ou social. Mudança paradigmática de ordem moral ou social. Gente, eu penso que o apólogo não é capaz de fazer isso, mas o conceito está correto, certo? A origem do apólogo, embora situada no Oriente, tá? Os orientais criaram um apólogo, está presente na literatura de todos os povos, e realmente todo povo tem apólogo. Em termos semânticos, ou seja, termos de significação, o termo advém do grego apólogos, que significa narrativa detalhada, certo? Junção de apo, afastado, para fora, com logos. Logos, palavra, discurso. Trata-se de um gênero bastante semelhante à fábula. Realmente é muito semelhante à fábula. Tá? Bastante semelhante. Embora a diferença da última, ou seja, da fábula, se concentre em situações reais. Em relação à parábola, que diferencia, reside no fato de que o apólogo tratar de todos os tipos de lição e não apenas das questões religiosas e morais, como no caso da primeira. Bom, aqui ele traz parábola, gente. A parábola já é outra coisa. Tá? A parábola é uma história, ela nem sempre é clara. Tá?
nem sempre o pessoal entende a parábola. Tá? A parábola ela tem seus mistérios. Então, a fábula, geralmente o pessoal que ouve uma fábula, ele já capta na hora, certo? O apólogo, a mesma coisa. Embora eu ache que o apólogo ele é muito mais simples do que a fábula é um pouquinho mais complexa. Agora, a parábola, ela nem sempre é clara. Então, nós temos essas diferenças aqui entre elas. Aqui vocês vão para a primeira leitura do grande, incomparável escritor brasileiro, Machado de Assis. Esse escritor aqui é fantástico. Machado de Assis. Aqui eu trouxe uma figura, vocês podem procurar na internet ou mesmo em livros. Ele tem vastas publicações sobre a vida dele, as obras dele. Tem enciclopédias inteiras sobre as obras dele, nem é sobre a vida dele, é sobre as obras dele. Tá? Já vi, inclusive, coleções de 9 livros falando sobre a obra do Machado de Assis. Vejam, nem é obra do Machado, é uma coleção que fala sobre a obra dele. Assim é também com o grande dramaturgo britânico Shakespeare. Eu vi obras enormes que falam sobre a obra do Shakespeare. É uma coisa absurda. Por quê? Porque é muito densa. Tem muito ali naquelas obras sobre a vida humana. Certo? Então eu trago um apólogo aqui do Machado de Assis. E detalhe, o apólogo, olha o nome que o Machado tem, olha como ele é irônico. Ele botou o nome do apólogo de um apólogo. Olha só. Mas é óbvio, né, professor? Não, não é óbvio. O Machado nada é óbvio, certo? Aliás, para quem ainda não conhece Machado ou queira, ficou curioso para conhecer alguma coisa da obra do Machado, eu sempre recomendo que se comece pelo conto. Eu não me recordo agora quantas páginas, mas eu acho que são em torno de 7, 8 páginas, do conto O Enfermeiro. É um conto clássico do Machado e eu chamo ele o chamo de clássico porque ele é um conto que ele tem as partes do conto bem delimitadas. Tá? Um conto que não tem aquela dificuldade que os contos do Machado têm de entendimento às vezes, porque tem muitas informações de entrelinhas. Esse conto, O Enfermeiro, ele é bem tranquilo de se entender. E é um conto do Machado, não deixa de ser um conto do grande Machado de Assis. Vocês vão ler então o Apólogo e eu vou ficar aguardando vocês. Olha aqui, ó. Tem uma agulha desenhada e um carretel de linha. Eu vou ficar aqui esperando, gente. Muito bem, já leram todo o Apólogo, muito bem. Muito bem, já leram, já entenderam. Depois do Apólogo, a apostila de vocês traz algumas questões. Assim. O texto 2 de Machado de Assis é um apólogo? Será que é um apólogo, gente? Nossa, a pergunta mesmo já é uma resposta, né? Quem foi Machado de Assis? Eu acabei de dizer que ele foi um escritor. Qual o ambiente em que acontece a narrativa? Bom, aí vocês viram aqui que ele tem um ambiente específico. A qual realidade ela se refere? Olha aqui. As primeiras aqui eu já comentei, é um apólogo mesmo. Machado de Assis traz uma microbiografia do Machado. E aqui, essa aqui. Machado de Assis joga com atenção a falta de atenção. Embora pareça que o cenário é a casa de uma baronesa, o cenário mesmo real é a conversa do professor e do narrador. Vejam o que é o Machado, né? Vejam o que é o Machado de Assis. A outra, podemos entender a discussão da linha com uma agulha, com a luta entre a burguesia e o proletariado do século XIX. Burguesia, vocês podem perguntar para o professor de história de vocês, burguesia é aquele que detém os meios de produção. Num dado momento, então, os reis se deram conta de que tinham que deixar os meios de produção com quem tinha mais dinheiro nos reinos. E deixaram com isso aqui, com a burguesia.
Tá? E o pobre, o que tinha? O pobre tinha só os filhos, a prole, por isso, proletariado. Era a força de trabalho do pobre. Era ele mesmo, os filhos. Né? Então, o pobre, o que tinha de bens? A família, os filhos. E a burguesia, não. A burguesia tinha os filhos, mas eles tinham meios de produção, eles tinham terras. Eles geralmente eram donos de teares, eles tinham plantações, tinham escravos, enfim, eles dominavam tudo. E o Machado traz essa discussão ali pro apólogo dele. A linha simboliza o burguês, bem certinho, que não vai, que vai ao salão da festa, se aparecer, mas quem faz o trabalho pesado, olha o pobre aqui, ó, de furar o pano foi a agulha que volta ao balaio da mucama, tá? Ou seja, da pessoa que trabalha na casa. A agulha volta para o balaio, né, gente? Terminou o teu serviço, volta para lá. A linha não, a linha vai passear, vai conhecer um mundo, olha só. E em seguida traz outras perguntas. Você já leu alguma sobre o gênero narrativo fábula? Agora vamos para a fábula. Você já leu alguma? Sabe o que é? O que torna um texto uma fábula? Interessante essas perguntas aqui. A definição da fábula, então, é um gênero do tipo narrativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades, certo? Nascida da tradição oral, nasceu da oralidade primeiro, gente, tá? Estudos indicam que no Oriente, tá, por volta do século V antes de Cristo, antigo, né? O próprio nome remete às histórias contadas e passadas de geração para geração. Fabulare significa história, jogo e narrativa. E aqui vem mais uma parte do texto. Quem não se lembra de ter ouvido em algum momento histórias curtas com personagens que são animais? Sim, a fábula ela tem essa característica aqui, gente. Geralmente os animais eles expressam pensamentos. Tá? A cigarra e a formiga, muito famosa, que nós vamos trabalhar daqui a pouco. O leão e o ratinho, esse aqui vale a pena até pesquisar. A raposa e as uvas, muito interessante também. Essa aqui trabalha com o leão e o ratinho. Para quem foi procurar, trabalha com a humildade. E a raposa e as uvas com a paciência. Certo? Paciência e sabedoria. São exemplos de fábulas narrativas que constroem um ensinamento, uma moral, certo? Elas constroem isso. Funciona bem, tá? Elas acertam na mosca. Vamos lá, leitura e interpretação. Esta parte aqui vocês encontram na página 16 do apostilado de vocês. Figura 6, a cigarra e a formiga. Olha que figura. Engraçado que essa cigarra aqui parece mesmo um gafanhoto, né? Mas, vamos lá, né, gente? Faz de conta que é uma cigarra. Para mim é um gafanhoto, tá? Mas é uma cigarra. Vamos lá. E aí vocês têm a fábula. Então, que eu não vou ler, naturalmente, eu vou ficar esperando aqui para que o aluno termine de ler. Muito bem, já terminaram. Leitura dinâmica o pessoal tem aí. Só que, seguinte, na leitura e na escrita, é devagar a coisa, gente. Quem lê rapidinho provavelmente não vai conseguir escrever sobre. E se escrever, vai ter problema, vai ter equívocos ali na escrita. Então, devagar com isso. Escrita é artesanal, leitura também, é paciente. Vamos direto para a moral da história. Trabalharemos para nos livrarmos, aliás, trabalhemos para nos livrarmos do suplício. Ó, aqui está trabalharemos para nos livrarmos do suplício da cigarra. Tá no imperativo, né? Trabalhemos, ou seja, tem que trabalhar para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Podia ter um pontinho aqui, mas não tem, vou colocar. Vamos lá. E aí vem as questões, aquela chuva de questões de novo. Quais as diferenças entre os textos 2 e 3? As diferenças é que um é apólogo e outro é a fábula. Tá? Um
tem uma moral da história, claro que tem uma moral da história, mas ela não está escrita na história, né? E o outro está aqui, ó. Vem aqui a moral da história escrito. Isso é uma fábula, a moral da história. Tem que trazer a moral da história, ou simplesmente, às vezes, até sem esse moral da história aqui, ó. Simplesmente vem assim, ó. Eu já vi fábula vir assim. Mas esse não é o caso, né, gente? Deixa eu botar um Ctrl Z aqui. Pronto. Questões para reflexão. Aí vem as perguntas aqui. Qual o sentido ou crítica apresentada no texto 3? Daqui a pouco vocês vão saber que todas essas questões que eu estou passando batido aqui, lá no final da aula, vocês vão ver que eu retomo-as. Debate das questões. Ó. Viu como é interessante? Eles fazem a pergunta e ele mesmo vem a resposta. Olha aqui, ó. Uma resposta aqui. Ó. Debate aqui está a resposta. Tá? Resposta da primeira. Quais são as diferenças? Está aqui, ó. Claro que a diferença entre os personagens são reais, professor, narrador, tal. E uma diferença que eu falei que nem deve estar... Ah, não, está aqui, ó. Moral da história. Uma tem moral da história, a outra não tem uma moral da história literal, não vem escrita. Aqui fala sobre o Fontaine, que é o autor do texto, tá? O La Fontaine. Tá? O Florian também, que é francês, tem histórias interessantíssimas, um pouco mais complexas que o Fontaine. Tá? Aqui traz uma mini biografia do Fontaine, vale a pena ler. Aqui continua, e aqui, o texto 3 valoriza o trabalho em vez da diversão. O ideal é que o trabalho seja divertido, né? Mas na época que o Fontaine, claro, escreveu, o Fontaine, ele escreveu isso, valia mais essa máxima aqui. Tá? Ele é um homem da sua época. Desafio de língua portuguesa está na página 17, questões de contexto. Aqui ele traz um texto 4, que eu trouxe uma ilustração aqui que não tem na apostila de vocês. Esse texto aqui eu quero analisá-lo com vocês. Como no início de sua formação, as diferentes sociedades não dominavam a escrita. Isso aí eu já falei numa outra aula, se eu não me engano. Essas narrativas eram transmitidas boca a boca, ou seja, só na modalidade oral. Sem o apoio registro escrito, essa forma de transmissão exigia da memória dos contadores fosse cultivada com a finalidade de garantir a manutenção do núcleo da narrativa, ou seja, o narrador tinha que decorar isso, gente. Não tinha escrita. Imagina. Já que cada vez que era contada, ocorriam modificações. Isso aí é verdade. Tá? Já que a cada vez modificações, acrescentavam-se ou subtraíam-se elementos e as palavras usadas eram forçosamente modificadas para garantir que nas sucessivas interações os diferentes públicos vejam que, com o passar do tempo, aquele próprio texto ia se modificando de acordo com a época, de acordo com os interesses da época. Assim aconteceu com muitas obras. Pudessem entender o que se contava. Ainda hoje há grupos sociais que reservam lugar especial para a tradição e para as narrativas orais. Vocês devem... tem grupos sociais mesmo que contam bastante história, né? Uma pessoa vai lá e conta uma história para exemplificar algum fato da vida, alguma máxima da vida. Aqui, nós temos então um copista, é um monge copista. Olha aqui como é que ele copiava ali, ficava ali, a obra está aqui. Ó. O cara tinha que ter uma visão boa. E detalhe do copista também, gente, que nessa época aqui, ó, não tinha eletricidade. E um fato curioso dos copistas que aparecem na obra O Nome da Rosa, do grande Umberto Eco, é que os copistas trabalhavam mais ou menos até as 4 da tarde só. Porque o livro do Umberto Eco se passa na Itália. Então, na Itália, naquela parte da tarde, a iluminação se torna mais escassa. Então, eles não podem forçar a visão. Então, se parava cedo. Mas também se começava bem cedo. Tá? Esse era o tipo de trabalho do copista. Está aqui do lado, ó, gente.
Olha que lindo. O copista fazia isso aqui, ó. E aqui, ó, esses desenhos tinha um artista que trabalhava com os copistas, que é o miniaturista, certo? Ele fazia esses desenhos, esses arranjos aqui lindíssimos nessas obras aqui. O copista fazia, tinha copista que fazia isso e isso, né? Mas era raro, daí tinha que saber desenhar, saber trabalhar com tintas, com cores. Continuando, o fato de serem produtos da tradição não conserva as narrativas sempre iguais. Não, elas vão modificando, gente. Não pensa que ele faz só o que está escrito ali. Se ele quiser modificar uma palavra aqui, ó, quem é que vai dizer? Quem é que está fiscalizando aqui? Ninguém. Ele muda. Por exemplo, o chefe desse monge aqui pode dizer, tal frase tu muda para tal. Ele vai lá e muda. Ou seja, ele muda, ele pode botar a ideia dele mesmo, nem a do chefe dele. Certo? Pouca gente sabia ler mesmo nessa época. Há inúmeros fatores históricos que implicam em mudanças, todos os relacionamentos com a sua situação de interação em que elas são contadas. É desse aspecto mutável das narrativas, mutável quer dizer que muda, das narrativas tradicionais que surge o conhecido ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, isso aqui, ele achou que o dia estava maravilhoso hoje, aí ele estava lendo aqui, o cara estava meio negativo, né? A resposta, ele bota uma coisa positiva aqui. Por quê? Ele tem esse poder, né, gente? Ele é o copista. Então vejam o que o copista é capaz de fazer. Ele tinha o poder da época, né? É o poder da mídia hoje, né? Não tem gente que faz o fake news? Então. E aqui, ó, traz as famosas perguntas. Como a oralidade influencia em diferentes versões de uma mesma fábula? Ó, isso aqui já foi discutido, até ele discute depois lá para baixo, se eu não me engano. Converse com a sua família e pergunte quais fábulas eles conhecem. Podem perguntar à vontade. Provavelmente eles vão conhecer uma história muito conhecida, ou talvez até mesmo uma fábula de verdade. O texto 4 afirma que ainda hoje há grupos sociais que reservam um lugar especial para a tradição e para as narrativas orais. Ele pergunta, quais seriam esses povos ou comunidades? Olha, eu acho que onde se contam histórias acerca de personagens marcantes naquele contexto são nas instituições religiosas. Mas se você souber de outra, né, provavelmente vocês saibam de outra. Vocês vão descobrir na conversa com os pais de vocês. Aí a última, considerando as informações do texto 3, que nós vimos agora há pouco. Você achou justo que a formiga fosse punida por cantar? Que a formiga não, né? Aqui tem um erro. Que a cigarra... que a formiga não, que a cigarra. Aqui tem um erro, gente. Que a cigarra fosse punida por cantar. Tem um erro, já vou arrumar agora. Cigarra. Pronto, bem grande ainda ficou, né? Para não ter dúvida. Explique. E a última, olha, a última está bem feita. Essa fábula já foi reinterpretada e contada de várias formas. Enfim, essa parte aqui, ó, gente, todas essas perguntas eu trabalho com elas mais para baixo. Aqui traz uma figura, texto 5, figura 7. A história da cigarra e a formiga. Olha aqui, que bonitinho. Olha que meio aqui, ó. Engraçado que a cigarra eles pegam sempre uma figura que tem um gafanhoto. Mas tudo bem, para mim é um gafanhoto. Cigarra é outra coisa. E aí pedem para criar uma história a partir da imagem do texto 5. É isso aí, gente. Vocês viram então o apólogo, vocês viram a fábula e algumas coisinhas então da parábola. Mas parábola a gente não chegou a trabalhar com nenhum texto de parábola. Na Bíblia tem várias parábolas que você pode encontrar com facilidade. Vocês vão ver que nem toda a mensagem ela é clara. E foi feita dessa maneira mesmo. Agora, o que eu quero que vocês façam? Analisem comigo aqui. Questões que apareceram ao longo desta aula. Aqui um monte de questões, gente. Olha só. Nossa!
Isso aqui tudo estava na aula, aqui, tudo perguntinha. E eles mesmos davam as respostas, vocês analisavam. O que eu fiz? Eu compilei, tirei tudo, peguei tudo isso aqui e compilei algumas coisas aqui. Compilação das questões. Aqui. Aí vai estar lá no Teams, língua portuguesa, em tarefas. Agora sim, o nome dessa tarefa vai se chamar atividade discursiva, poema, apólogo e fábula, e vale 10 pontos. Mas, professor, de novo poema? Claro, agora eu vou pedir para que vocês façam a ligação entre os textos, a intertextualidade. Responda discursivamente. Vamos lá, vamos trabalhar agora com a primeira. Algumas eu deixei muito parecidas, outras eu mudei totalmente. Até agora estudamos alguns gêneros, poema, apólogo e fábula. Inclusive você já escreveu um poema. Tá? Na outra tarefa vocês escreveram um poema. Nós escrevemos na aula e depois você escreveu na própria tarefa. Agora escreva um texto discursivo que responda o que são poemas, apólogos e fábulas. Então, vocês vão escrever um texto discursivo e vão dar a resposta, o que são poemas, apólogos e fábulas. E o detalhe, gente, o texto discursivo ele tem aquelas etapas. Lá na aula discursiva você sabe, então isso aqui é uma resposta longa, é complexa, certo? Qual é a mensagem do texto Um Apólogo? Essa aqui eu fiz uma compilação ali. Texto 2, página 13 de Machado de Assis. Então isso aqui vocês provavelmente vão ter que dizer o que é um apólogo, vão ter que dizer como é que ele funciona, e aí sim, na terceira etapa vocês vão trazer a mensagem, né? A mensagem do texto Um Apólogo de Machado de Assis. Ali na terceira etapa vocês respondem o que é. E, claro, faz a pequena ideia no final, né? Porque o Machado de Assis ele deixa uma mensagem bem clara no apólogo. Isso pode ser trabalhado na pequena ideia, com facilidade. Vamos ver o 3. O texto 4, página 17, afirma que... Essa aqui eu deixei praticamente igual. Ainda hoje há grupos sociais que reservam lugar especial, acabei de dizer, né? Para a tradição e para as narrativas orais. Quais seriam esses povos ou comunidades? Bom, aqui é a resposta categórica também, resposta discursiva. Primeira coisa que o aluno vai ter que dizer, tá? O que é esse texto aqui? Fala sobre o quê? Olha, narrativas orais. Tá? Como é que as narrativas orais funcionam? E aí vocês, né? Qual é a importância da narrativa oral? Tá? E aí sim, né? Nessa parte da importância vocês vão dizer quais são os povos que praticam isso ainda. E aí faz o fechamento com a pequena ideia. E aqui, ó. Aqui eu modifiquei bastante. Quem é a formiga no texto 3? Quem é a formiga, gente? Acabei de dizer na aula, na página 16. E aqui outra perguntinha na mesa. O que aconteceu a essa personagem? O que aconteceu com ela? O que ela fez com a outra personagem? Vocês vão dizer de forma discursiva também. Isso aqui até que não dá tão longa a resposta, mas dá uma respostinha boa, né? Agora sim, essa aqui é a 5. Essa fábula já foi reinterpretada e contada de várias formas. Vejam que eu modifiquei bastante essa aqui. Nesse texto, ou seja, no texto de vocês, você pode seguir por 2 caminhos. Primeiro deles, crie um final diferente do de La Fontaine, ou seja, da cigarra e da formiga. Vocês podem criar um final diferente, original, né? Ou criar uma nova história a partir desta ilustração aqui, ó. Dessa aqui. Essa aqui se parece com uma cigarra, tem as asinhas de cigarra e não de gafanhoto. E aqui está a formiga carregando a folha, né? A partir dessa ilustração, lembre-se que a moral está ligada ao final da história. Então pense que moral, lição você quer passar para o seu leitor, né?
e determine o seu final. Certo? Aqui então está a ilustração que vai ajudá-los a fazer essa quinta questão aqui. Essas questões, elas valem 10 pontos, então capriche para ganhar os seus 10 pontos lá no Teams, certo? Fico por aqui, encerramos o material Aprendizagem Conectada. Eu espero que vocês tenham aprendido, então, as diferenças entre poema, apólogo e fábula. São bem diferentes um do outro. E o detalhe, eles se aproximam às vezes do formato ali, até pode confundir olhando um com o outro, mas quem estudou direitinho sabe a diferença entre um e outro, certo? Fico por aqui, até a próxima aula. Abração!